nossa motivação para a internet e pornografia, ela vai se manifestar, vai crescer e tal, mas a gente vai manter ainda a prática. Acho que os motéis daqui eles podem se adaptar para essa realidade, pensar, bom, a gente vai continuar fazendo sexo durante um bom tempo aí. Fala de novo para todo mundo ouvir, ficar tranquilo. Isso é importante, é importante. Você garante, continuaremos fazendo sexo na prática ali. Está começando o Motelcast, o podcast do Guia de Motéis, com a apresentação de Rodolfo Elzas. Moteleiros e moteleiras do Brasil, eu sou o Rodolfo e este é o Motelcast de número 14. Hoje viemos passear, estamos aqui em Blumenau, numa tarde chuvosa, mas dentro de uma suíte maravilhosa aqui do Motel Farras, Suíte Vegas, do nosso amigo Eduardo aqui da Rede PH, um Motelcast de luxo, na melhor suíte de um motel aqui do Sul. O assunto de hoje é a sexualidade e a nova geração. A gente tem aqui na mesa 2 moteleiros e um sexólogo para tentar esmiuçar a questão da sexualidade e entender como vai ser a vida sexual de um jovem daqui a 15 anos. Para responder algumas perguntas aqui, o Marcos Santos, sexólogo. Marcos, obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite também. Espero que você goste de estar aqui na nossa suíte. O moteleiro de peso aqui, o Sérgio Paulo, dos Motéis Vis-a-Vis. Tudo bem, Sérgio? Beleza, tudo certo. Comigo também, como eu já falei, o Eduardo aqui da Rede PH, do Motel Farras. E aí, Edu, tudo bem? Tudo bom, Rodolfo? Obrigado pela viajada que vocês deram, por terem vindo aqui conhecer o nosso motel. E obrigado pelo convite também de participar desse Motelcast. A ideia surgiu, na verdade, de um bate-papo aí com o Edu. E ele fez uma pergunta que me deixou muito intrigado, realmente. O que vai ser da motelaria em 2032? A gente vai tentar responder aqui. Ao meu lado direito aqui, o meu amigo Beto, dono do Guia de Motéis, uma pessoa muito... Calma. Faltou um pouco de qualidade. Para falar bem é mais difícil. Uma pessoa de um gabarito para falar sobre sexualidade, a pessoa que dá muitos conselhos amorosos para todo mundo, a pessoa que entende do assunto. Não é à toa que ele está aqui nessa cama hoje. É isso aí, pessoal, beleza? É um prazer estar aqui com vocês e eu estou ansioso para aprender um pouquinho sobre sexo. Chamei aqui para ensinar, bicho. Vim aqui para aprender um pouco aí com o Marcos. Para começar, eu queria falar um dado publicado pela revista Veja em agosto do ano passado. Marcos, 15% das pessoas de 20 a 24 anos são inativas sexualmente. É a maior taxa desde 1920. Confere? Essa pesquisa da Veja ali, eu vou fazer um paralelo porque ela traz dados dos Estados Unidos, né? Tem uma revista chamada Behavior Sexual que acaba levantando dados aí, históricos a cada década para avaliar comportamento humano. Então a Veja se fez valer desse dado norte-americano, mas eu quero fazer um paralelo com os dados mais recentes no Brasil. A gente tem pesquisadores aqui nacionais que são muito bons também e acabam trazendo coisas bem recentes, e aí tem uma proximidade. Sim, esse dado ele é útil porque ele acaba mostrando que não é só nos Estados Unidos, não é só no Brasil. Acho que é uma tendência que pode ser do Ocidente talvez, uma questão cultural, né? E eu quero até fazer uma análise aqui, que é uma pessoa inativa sexualmente necessariamente não é aquela que se identifica como assexuada, né? Que agora parece que jovens estão se proclamando, se identificando. Tem uma turma grande disso aí, né? Porque no passado não se cogitava muito essa ideia de que a pessoa não precisaria fazer sexo para ser feliz ou para ter bem-estar. Então muitos jovens hoje, principalmente, é que se identificam como assexuados, né? Esse dado aqui, particularmente, ele não está falando da pessoa assexuada. Mas pessoas acomodadas. Poder fazer umas análises nesse sentido, como né? o meu amigo aqui do lado que não consegue comer ninguém. Que também é um bom raciocínio, pensar que a dificuldade de parceria ou a timidez ou qualquer outro fator que influi ali, né? Mas de fato, acho que esse público ali, eu até estenderia um pouquinho mais ali na questão da idade, porque eu acho que entre 15 e 30 anos, que é um espaço de tempo bom aí para pegar aquela geração millennials, né? Quem nasceu nos anos 80 para cá faz parte desse pacote aí também.
Então são pessoas que estão dentro da tecnologia, nasceram com a internet e estão vislumbrando outras formas de se relacionar e ter prazer ali. Então, na verdade, isso não é um problema ainda, não vejo isso como um dado temoroso ou assustador. Eu só penso que é uma adaptação, uma necessidade talvez até desse público e dessa cultura, que são jovens, né? A gente vai analisar que são as pessoas mais novas que estão nascendo numa época que existe fartura de informações sobre sexo, que a pessoa pode ver o que ela quer ou não quer, né? E uma fartura também sobre a fartura da oferta do sexo, né? É muito fácil hoje a pessoa acessar o sexo, conseguir parceria também. São então, jovens receosos de fazer sexo, de ter um contato sexual. Inclusive isso, né? A pessoa que tem um certo pudor, temor ou até uma repressão da família, que nossos pais e avós, eles sofreram muito essa questão de repressão para criar um terror sobre a prática do sexo. Então, se um jovem nasceu numa família nesse contexto, ele vai ter uma tendência a postergar ali a vida sexual. Talvez nunca tenha contato com ninguém, ou talvez tenha mais tardio, que é uma tendência também. Então, eu não vejo nem com bons nem com maus olhos isso. Eu analiso como sendo mais um dado útil do nosso tempo para verificar consequências que vai ser para vocês também do motel. Nós da motelaria vemos com maus olhos. É um problema, né? Imaginava isso. A imaturidade, será que pode estar associada a isso também? Sim, sim. Tem a tal da síndrome do Peter Pan, né? Que agora é a ideia de que o cara não quer mais ficar adulto, né? Então, se ele não quer ficar adulto, não vai ter vida sexual adulta jamais. Então, são pessoas nessa idade, assim. As ferramentas que foram surgindo que estão deixando a cabeça meio sem rumo, assim, né? Então tem mais opções para pensar, para não fazer ou fazer. Né? Tem gente que tem medo, né, do smartphone, da internet, e acha que ele é um problema. Eu sempre analiso que a ferramenta não é independente, não tem autonomia para querer dirigir a pessoa. A pessoa que pega a ferramenta e se dirige para alguma coisa ou não ali. A informação, na verdade. Né? É, a informação que chega também. Mas eu acho que nessa questão de prática do sexo ali, eu acho que é uma tendência no Brasil, por exemplo, sim. Acho que a gente já está vendo a questão com o olhar de educador sexual, que adolescentes mais tardiamente. Já tem dados até que hoje o Brasil, a tendência é que o jovem rapaz ele começa depois dos 15, 16 até alguma prática, né? E as moças acabam sendo mais tarde até 16, 17 em diante que vão ter a primeira relação ali. Isso porque a gente pode pensar que nossos pais e avós com muito menos idade já começaram a transar porque não tinha TV, né? Não tinha nem internet e TV, então a oferta de prazer e lazer era muito menor. Não tinha nada a se fazer. Hoje é tanta oferta de lazer e atividades que dão prazer, inclui isso até a prática virtual, né, do sexo explícito e tudo mais que oferece, que está aparecendo ali. Que está faltando um pouco de tempo até. Eu acho que tem esse fator também. Até o tempo hoje é uma desculpa, né? A pessoa dizer não tenho tempo nem para sexo, né? Mas Marcos, sobre essa pesquisa, ela tem um resultado por classe social? Porque a gente vê hoje que tem Sim. É funk e o funk tem um apelo muito grande sexual, as músicas, o sertanejo está muito apelativo. Sim. E daí a gente vê que, mas a galera está curtindo essas músicas, porque são as mais tocadas, são as mais escutadas. E aí será que não tem uma diferença de classe social? Porque você vê, só complementando, você vê vídeos, né, no YouTube, ou que as meninas de 13 anos de idade dão no baile funk. Não tem tudo a ver. 17, já fiquei... Porque é a mesma razão de nossos pais terem começado a vida sexual mais cedo. Eles não tinham acesso a recursos ou ao jogo do sexo ali, as dinâmicas e tal. Então era muito mais explícito a coisa de fazer no seu retiro, na sua rua, com a sua comunidade. Ali os casamentos eram arranjados também, né? Iniciavam cedo, mas casavam em seguida. Já era uma coisa meio amarrada, o pacote, né? Hoje não tem essa obrigatoriedade. Né? Mas, por exemplo, eu estou pensando agora que é essa questão de... muito explícito o sexo, né, da maneira que está sendo apresentado, ao ponto de se tornar banal e as pessoas, inclusive, não quererem praticar isso. Né? Mas, por exemplo, é fato que a classe média ela que vai aparecer predominante nessas pesquisas. Então, tem uma tendência que é o quê? Quanto maior for a classe da pessoa, né, conforme o pessoal vai deixando de ser pobre, vai começar a ter recurso, acessar e fazer parte dessa comunidade que também tem menos interesse sexual. Né? Justamente porque tem acesso às mesmas coisas ali também. Então vocês estão colocando o exemplo, né, do funk, da periferia. Por que esse pessoal começa tão cedo e faz mais sexo? Pela mesma razão que nossos pais e avós faziam. Porque era o que tinha para fazer, não tinha uma educação formal, principalmente em sexualidade, não se falava a respeito. É um entretenimento bom e barato. Sim, a oferta era vasta, estava todo mundo disposto e disponível, era permitido. Então a nossa crítica, né, do Sul, acho que é muito comum falar mal de baile funk, né?
mas a gente não vive isso aqui, né? Eu me lembro que algum tempo atrás tentaram trazer bailes funks para Blumenau, não deu muito certo, né? Porque tem a questão do fator cultural e educação, né? Nível social, cultura e educação vai limitar isso um pouco. O futuro é começar a construir os motéis na periferia. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser um serviço. Até uma pergunta, né? Existem motéis que estão mais nesse... Eu acho que nos grandes centros, sim, né? Sim, São Paulo, com certeza tem. bastante. E tem um público muito diferente. E tem um público bom, Porque aqui os motéis parecem todos de luxo, né? Todos os motéis são muito modernos e Eu tal. acho que a gente, nas cidades menores, tu acaba atingindo mais sempre essa classe média para cima. Então esse que é o perfil de cliente que tu tem que atingir, né? Que tu quer agradar. Vou fazer uma pergunta. Sérgio, não sei se você tem a resposta, porque eu vou te perguntar se você tem acesso. Você está há quantos anos no motel administrando? 20 anos. 20 anos. 20 anos. Desde a fundação, inauguração, a gente já está... Tá, no vis-a-vis aqui de Joinville, né? Você vê uma mudança de público em relação à idade? Você vê essa diminuição? A gente tenta não ficar muito participativo para não gerar aquela relação de interação com o cliente, né? Mas há uma mudança, sim, há uma mudança de público. Não vou dizer especificamente assim na idade do público, mas o que a gente vem sentindo bastante é aquele público mais fiel, que vinha há muito tempo, vinha frequentando o motel, que era a pessoa que gostava de se identificar, de dizer, tomar banho novamente, já tinha o quarto cativo, o serviço de cozinha padrão para ele. Esse público parece ter diminuído, ter parado de frequentar um motel e está surgindo um público um pouco diferente. A gente vê isso pelos horários do motel, como mudaram há pouco tempo. Assim, em questão de 5 anos, a relação dos horários de final de semana para dia de semana, de noite para dia, mudou completamente. Então, qual é a procura maior hoje? Que mudou? Hoje a procura grande, significativa, está para o horário de dia, que era um horário assim muito baixa, que a gente praticamente não tinha expectativa, e a noite hoje virou, principalmente final de semana, que era o grande filão do nosso ramo, virou hoje a trabalhar em marketing, trabalhar com promoções e tal, para voltar a atacar um público que parece não se adequar mais, não se agradar mais. É algo a se estudar. Eu realmente não tenho essa conclusão, se alguém tiver. Eu tenho uma hipótese, não sei se ela faz sentido e acho que é algo legal de explorar aqui. Eu tenho amigos que têm sites de balada, né, de festas em várias capitais, né? No Rio de Janeiro, em Curitiba, em São Paulo e tal. E o que eles me falam é que esse mercado de noite, da danceteria, da boate, da discoteca, não sei como fala, no meu tempo era danceteria, da balada, diminuiu muito. Depois da aparição dos aplicativos de relacionamento como o Tinder e o Happn. Cara, que sentiram muito, assim, duas coisas, né? A primeira, depois daquele incêndio que teve lá em Santa Maria e tal, que muitas boates, casas fecharam, por causa dos não se adequarem, fecharam mesmo. E depois por causa da facilidade que a pessoa tem para conhecer outra pessoa através do celular, né? Acho que na minha época, pelo menos mais da metade dos homens que estavam numa danceteria à noite não estavam ali porque queriam dançar, estavam ali querendo pegar alguém, né? E se acha uma maneira mais fácil de você pegar alguém, você já pega por ali. Isso não necessariamente vai acontecer num sábado à noite para você dali ir para o motel. No celular, a qualquer hora do dia, e dali você pode ir na casa da pessoa. Ou por aí cortaram-se as etapas e diminuiu-se o empenho, né? No ar, porque cara, várias horas. E o principal, né? Você, às vezes, uma ou outra mulher falava não pra mim, raro, sabe? Raro. E aí eu ficava triste, rapaz. Agora com esse negócio do aplicativo, você não toma mais o não, você só toma o sim, né? Então, e o não, você não fica sabendo. Você não fica sabendo, não, ela não viu. É melhor pensar assim, né? Mas olhando o outro lado dessa história da mídia social, desses sites de relacionamento, etc. Cortou as etapas, mas o resultado não acelerou. E o resultado, quero dizer, o encontro em si, né? E o encontro vai acabar onde? Combinando aonde? Em casa. Então aí é essa mudança que Hoje em dia as pessoas solteiras moram sozinhas, cada um. Mudou demais, a gente vê pela quarta também, né? Que a quarta era o dia do namoro, né? Do sofá. Tem um dado. A quarta hoje não significa mais nada, assim.
A gente tem a quinta, a terça, tem quinta e terças-feiras que estão muito mais movimento que a quarta. Sem dúvida. A gente tem dia de semana de noite que está mais movimento que a sexta ou o sábado de noite, Cara, em São Paulo isso não chega a acontecer, talvez numa cidade maior isso ainda não seja mas acontecendo, se bem que os finais de semana já não são aquela maravilha que já não dá mais fila e tal. Tem um dado aqui que talvez ajude a responder a tua pergunta, que assim, a construção de apartamentos de um dormitório, acho que no Brasil inteiro, cresceu 400% de 2004 para 2013. Então, hoje você tem muito mais gente morando sozinho também. Loft Studios é o que mais aparece o agora. apartamento de São Paulo é menores. de 29 metros quadrados e a pessoa mora pagando aluguel de R$10 mil, tem né? coisa junto, né? Vem segurança, então, a questão dos pais quererem que tu fique em casa, não saia na rua. E aí vem toda essa mudança de perfil de geração mesmo, né? Pois é, achei legal o que tu falou, Luiz, do negócio que é totalmente geracional, sobre essa coisa de ter no passado a ideia de que a quarta-feira era do namoro, né? Isso eu me lembro, aqui no sul era bem forte, Santa Catarina em particular, que tinha a quarta do dar um cheiro, né? Que dar um cheiro era dar um cheiro no pescoço de alguém, né? Isso evoluiu nos últimos anos, que tu vai ver que cada noite da semana tem até um entretenimento, né? Eu já ouvi relato de colegas e tal que falam disso, não, a quarta do cheiro ela existe ainda, né? Mas era um pessoal mais maduro. Agora tem a quinta do sexo e do sushi, que é um pessoal que também é casado, quer esquentar a relação, e tem a sexta... as crianças na casa da mãe, e aí tem a que eu acho mais interessante, que é a sexta da Xoxota em Chamas, que é quando as mulheres que estão solteiras e tem mais essa coisa de empoderar-se, tem vontade de ir atrás, é que sai a caça, né? Então seria até, se investiu muito em alguns ambientes e baladas aqui no sul, para esses eventos de, como é que é, noite free lá, total free mulheres, que não pagam nada, eles fazem uns duelos, né, tipo, só entra a mulher até meia-noite, depois libera para os homens, a mulher já tomaram tudo de graça que podiam, e elas escolhem o que elas quiserem. Vocês acham que São Paulo tem opções ainda, né? Pois é, até pela proporção, né, tem muito mais mulher nesse bojo aí de atividades, porque tu sai na noite, a mulher tem dinheiro, elas vão consumir também, e querem consumir, querem escolher também o que vão comer. Elas ficam enjauladas até a meia-noite. Não, elas estão dentro da boate, só que a boate se fecha para elas. Estão enjauladas. Elas bebem de graça, não pagam a entrada, e quando à meia-noite os homens podem entrar. Só que os homens, imagina tu chegar à meia-noite num ambiente que só tem mulher e tu entra lá dentro e elas estão todas alcoolizadas. Tu se torna um ser mortal ali que não... Um refém. Um refém total, né? Vem com a mangueira para apagar as chamas, tem que estar com a mangueira em dia. Mas coitado do cara que acha que vai se dar bem, porque na verdade elas estão tão curtindo a coisa entre elas, o cara vira uma vítima, vai ser usado ali, talvez se divirta em ser objeto delas, tal, mas vai ser usado, simplesmente. Porque as mulheres, né, com álcool na cabeça, elas já formam aquele grupinho, e quando vê, elas nem notam que tu entrou, não quer nem saber de ti. Talvez esse cara muda a foto, né? A gente tá maravilhado das Xoxotas em Chamas, não tem que ver o naipe das mulheres também, né? Também não deve ser, não tem uma seleção. Cara, então o que a gente tem aqui? A gente, de fato, tem os jovens aqui no Brasil iniciando a vida sexual mais tarde. Tá. Iniciam mais tarde, segundo o que o Sérgio falou aqui, o Edu também, não estão indo no motel de sábado à noite, tem uma mudança de comportamento que é um fato também, que as pessoas estão se conhecendo e marcando seus encontros e tendo, né, ficando com as pessoas. Aquilo que acontecia numa balada hoje acontece num apartamento, ou assim, lá marca no Tinder, encontra num lugar público, que é um shopping, e de repente vamos lá em casa. Eu acho que a gente tem um campo bom aí, que é conseguir convencer essas pessoas a irem para o motel. E o que está faltando? Os jovens estão começando a vida sexual mais tarde. O que a gente não está vendendo para esses jovens que a gente precisaria vender para eles irem no motel? Eu acho que o motel, na verdade, ele tem que o Marcos falou antes, mudar o perfil de ser 4 paredes com uma cama. Acho que a gente vai ter que começar a despertar um interesse maior, se tornar um meio de entretenimento. Então, é ter atrativos aí, né? Então é com uma boa gastronomia, é com um ambiente realmente diferenciado, que talvez o cara não vai encontrar em casa, ou na casa da namorada, ou, sei lá, num clube, ou num hotel mesmo. E assim a gente talvez comece a despertar o interesse para o pessoal voltar a frequentar o hotel. Porque aquela geração, a nossa geração essa que ia num hotel de 4 paredes e numa cama, ela ainda existe, né? Mas ela já está
começando a ficar velha. Mas eu tenho uma percepção a respeito, até complementando o que o Luiz falou. Claro, eu não sei se vocês fizeram alguma enquete disso, mas como eu sou jovem, eu estou na balada hoje. Não, tá na pista. Eu percebo que o público feminino, né, até mesmo amigos que a gente ouve, as amigas, etc., tem uma resistência com o termo motel. Eu também acho. O termo motel ele tem se tornado algo pejorativo, que parece que te leva para você está levando para um abatedouro, parece que você está fazendo. Você acha que isso piorou ou melhorou ao longo dos anos? Isso piorou drástico. Você acha que piorou? Isso eu acho que hoje, se fosse para eu eleger um ponto negativo do nosso ramo, seria colocar o termo motel como negócio da nossa atividade. Então, há 20 anos atrás era mais legal o cara falar para mim, vamos no motel, do que hoje. Muito mais. Isso o perfil do motel era muito diferente de 20 anos atrás. Né? Hoje, essa nova geração de motéis, eles estão tirando os elementos eróticos do quarto, estão deixando ele mais confortável aos olhos, assim, né? Mas cara, assim, não quero ser do contra, mas tenta ver, assim, os motéis que tinham há 20 anos atrás, quando eu tinha 18, guardadas as devidas proporções, atualizando o que tinha na época, assim, por exemplo, em São Paulo e até no Brasil aí, cara, era muito impressionante o que tinha. Tudo bem que a decoração era mais brega, mas é brega quando você olha hoje. Na época, porra, o fato de você ter piscina, sauna, teto solar, uma cabeceira de cama cheia de botão, caralho, eu quero mexer naqueles botões, era isso, né? Sim, mas também não eram só esses que existiam, né? Existiam alguns motéis também que acabavam prejudicando um pouco a imagem do assim do como segmento. hoje. Então tá tudo igual. A gente está falando de alguns motéis dos anos 80 que, por mais que tivesse um pouco de pejorativo no segmento, assim, as mulheres até falavam, se for em tal motel, naquele lá eu vou, porque tinha um nome, o nome dele era diferente, falavam, não, aquilo é top, naquele eu vou. Em outros não, porque tinha alguns que queimavam um pouco. Eu acho que hoje o número de motéis com serviços e acomodações de extrema qualidade, eu acho que esse número aumentou muito, hoje em dia tem muito mais. E fica uma dúvida, será que os motéis estão sabendo divulgar esse serviço dessa forma? Será que eles têm, mas não estão conseguindo externar isso para o público? Não é o perfil da mulher que está mudando? Porque há 20 anos atrás, 10 anos atrás, a mulher não era reconhecida e vista do jeito que é hoje, né? Então a mulher está ganhando muito espaço, elas ganharam o poder, entendeu? Então hoje elas podem decidir se eu quero ir ali ou não quero. Uma vez era uma coisa, eu acho, talvez, o Marcos vai ajudar. Mais submissa. Mais forçado, tipo, vai e pronto, entendeu? Quem que manda aqui. Eu preciso agarrar esse cara, eu vou ter que ir onde ele quer. Olha só. Você dava aquela cacetada na cabeça dela. A minha família dada pedra, né? Preciso achar um marido, então... Essa coisa da mulher e perfil, né? De fato, isso é coisa de 20 anos atrás, ainda nós tínhamos um perfil de mulher que era muito mais suscetível ao que o homem queria, né? E a cultura do motel daquela época, que eu me lembro o que acontecia, era essa coisa de despertar o objeto de desejo, né? Isso é uma coisa muito forte da psicologia, que se é uma coisa desejada por alguém, os outros vão atrás querendo também. Isso é quase rimou, né? Acho que o negócio. Daí pensar o seguinte, bom, se o motel não tem como naquela época fatores que despertam desejo em todas as pessoas, homens e mulheres, então ele começa a cair em desuso realmente. Qualquer produto ou serviço vai cair em desuso se não despertar desejo. Desejar eu quero essa coisa, né? Eu quero fazer parte disso, eu quero experimentar. E o que eu vejo no motel mais ou menos análogo de 20 anos para o motel de hoje, né? Eu acho que tem muito mais oferta de motéis. Essa coisa de perfil ser atendido muito mais minuciosamente mesmo, né? E querer agradar a todos os clientes, não no pacote coletivo que seja igual para todos. Tipo, não, eu vou agradar o seu gosto individual. E por querer agradar muitas vezes um gosto individual, tu acaba não conseguindo atingir os outros gostos, porque é muita gente querendo ser atendida, né? Então, eu vou especular umas ideias para motéis do futuro, né? Bom, eu vejo hoje, por exemplo, que eu acho muito legal, algumas suítes, né, quartos que são ofertados ali, que oferecem aquelas salas de sadomasoquismo e tal, que era uma coisa impensável talvez há muito tempo atrás, com tanto requinte, né? Que não é aquela coisa de patologia ou doença mental, é uma coisa de tesão, né? 50 tons de cinza. É, uma coisa que vem com um pacote aí disso, né? De mídia, de filme, de livro, e o motel vem querer atender ao gosto particular, então, de quem vai nesse nicho, né? E eu fico pensando, bom, então daqui a 10, 15 ou 20 anos, talvez esse jovem que não tinha esse perfil, daquela época que gostava talvez dessa coisa
fetiche lá, que se apresentava com exclusividade, ele vai querer algo que seja da sua realidade. Então pensar, pô, é a tecnologia. De fato, o motel hoje caminha para a tecnologia, os recursos, os mecanismos. O motel está na internet, né? Tem fanpage, tem aplicativo, tem toda essa parafernália ali. Ainda assim, vocês devem ter identificado que talvez não atraiu tanto o público só porque tem tecnologia de acesso à comunicação. Então, talvez a tecnologia tenha que estar dentro do motel, que não é só aqueles botões que a gente achava um barato apertar para ligar a luz e baixar a cortina, né? Como eu vejo que hoje está tudo na era digital, que tu entra no quarto, é tudo via controle remoto, né? Já experimentei, achei muito interessante. Porra, tudo no controlezinho, está muito fácil, né? Mas não é essa ainda a tecnologia que vai despertar desejo, que seria coisa, uma coisa desejo sexual que levaria a pessoa a ir para um motel. Essa coisa de exclusividade, será que é só isso? Ou tem algo mais aí? Porque se é o público jovem que nós estamos aqui meio que focando, talvez eles estão de olho numa coisa que não chegou no motel ainda, né? A gente estava falando anteriormente sobre realidade virtual, outras tecnologias que mexem com essa coisa de fantasioso, né? O jovem, esse povo aí com 20 e poucos anos, eles estão conectados e sabem tudo que existe de tecnologia, então se ele olhar para o motel e dizer, mas isso não tem graça, né? Talvez não tenha o que ele procura dentro do quarto, dentro do ambiente ali. E a própria publicidade do motel talvez não seja ainda direcionada para o público. Ele está falando a mesma linguagem que falava 20 anos atrás com a galera que está querendo outra coisa. Pois é, tu pode usar a melhor tecnologia, a comunicação de ponta, mas a palavra, a frase, o que chega até o jovem, ele vai dizer, isso é coisa do tempo do meu pai. Demorou para o motel mudar o perfil, sim. E a imagem que ficou, foi passando de geração para geração, foi aquela imagem. Aquela imagem ficou marcada. O erotismo, a preguiça e tal, e essa geração nova ainda não conheceu esse novo padrão de motel para divulgar e falar, né? Eu lembro de alguns elementos quando a gente inaugurou o Vis-a-Vis de Joinville, que hidromassagem, jacuzzi, né? Frisava a marca da hidromassagem que dava um certo diferencial. Legal. A televisão 29 polegadas, nossa senhora, aquela tubo de imagem, aquele caixote, né? O ar-condicionado que, nossa, um piso-teto gigantesco, né? Mas já não era de janela, né? Então, assim, um frigobar dentro do quarto, pequenos detalhes que você vai somando, hoje não faz diferença nenhuma. Hoje a televisão que você compra de 50 polegadas, 60, pode comprar 3D, o cara tem a curve na casa dele. Então a modernidade, o requinte também ficou muito barateou, né? Tudo isso tornou mais acessível ao consumidor, a todas essas pessoas terem isso na sua casa, seu apartamento. E parou de ser novidade. Então a banheira, que era um grande fator ali que somava para o motel, hoje também já não. Aliás, é vista como um lado até negativo, né? O homem quer a banheira, mas a mulher não quer. Não está interessado em usar isso. A gente pode afirmar que os motéis nos últimos anos assim, evoluíram muito, muitos motéis evoluíram no sentido de atendimento, estrutura, gastronomia, assim, evoluiu muito. Mas como o Edu falou agora há pouco, assim, ficou um pouco estereotipado assim, com o passado de alguns motéis. Quando você fala em gastronomia, a gente sabe da qualidade que tem a cozinha de muitos motéis, mas para muita gente você fala em comer em um motel, muita gente ainda tem um certo preconceito. E aí uma outra coisa que eu ia falar que também a gama de opções de entretenimento que as pessoas têm hoje em dia, que os jovens têm hoje, isso é muito grande hoje, né? O número de restaurantes, de bares, de cinemas, de tudo, né? Gente, não adianta a gente tentar entrar na discussão de o que vamos fazer para os motéis atraírem as pessoas, porque os motéis têm se modernizado e no fim a discussão aqui ela é outra. Por que as pessoas não estão indo tanto, né? E não dá para colocar a culpa só, a gente está fazendo errado. Porque tem motéis que estão fazendo muito certo, né? O que eu acho assim, existe a utilidade do motel, que é a utilidade funcional do motel, cara, que é um lugar para você ter um encontro. E na minha época, quando eu fiz 18 anos, eu morava com os meus pais, a minha namorada morava com os pais, era longe, não rolava em casa, se rolava era muito rápido, escondido e tal. Então o motel tinha aquela função de ser um lugar que a gente ia ficar 4 horas, ia namorar, por acaso ia comer, e era um programa para ir num domingo à tarde, né, e tal. Independente de eu ter desejo pelo motel A, ou B ou C, era qualquer um, era o que dava, mas porque ele tinha função e ele me atendia. E eu vejo que uma das funções do motel, nesses 17 anos que eu estou no mercado, 18 agora, sempre foi atender aqueles clientes de dia da semana que você vê nitidamente que são os casais de amantes, né?
Não é possível que numa segunda-feira, meio-dia, chegue 2 carros ali numa suíte e seja o marido e a mulher que não aguentaram esperar até a noite de tanta saudade, né? que estavam dos outros. E esse movimento do dia da semana, pelo menos que eu sei lá em São Paulo, era um movimento muito grande e que predominantemente aí de amante, né? Você teve amantes durante a semana, durante o dia e à noite os casais de namorado. Algo me diz, Marcos pode responder melhor, que parece que os homens hoje em dia já não são mais aqueles homens de antigamente, que tinham suas amantes e que sustentavam elas e iam levando aquela vida dupla. Não estou falando que é bom. Não, isso é um dado útil e importante, né? Por que os homens estão perdendo essa classificação dos caras terem muitas parceiras e serem os caras que têm as amantes e tal, e aí vai afetar talvez não só o serviço de motel, né? Qualquer serviço que envolvia esse tipo de público ali, que era dos amantes, vai ser afetado também, né? Primeiro a gente pode pensar, falar de mulher, né? Tem que falar de mulher, pensar que a mulher é um público-alvo que não está sendo atingido, né? Por quê? Ela ganhou dinheiro, ela aprendeu que pode se emancipar em várias questões, pode conseguir aquilo que ela quer, pode inclusive escolher se ela quer se casar com alguém ou não, né? Ter um parceiro fixo, ou ainda até ter um amante, tá? É pensar uma inversão de valores aí que é bom, nesse momento agora a gente está tendo um decréscimo de homens que têm mulheres como suas amantes e um aumento de mulheres que têm homens como seus amantes, ou mulheres que têm mulheres como suas amantes. Agora é a barata come neocídio, não é neocídio que mata barata. Mas o que acontece com esse dado útil, né? Se as mulheres estão tendo mais amantes ou escolhendo ter uma vida de solteira, uma vida até do sexo casual, elas não estão sendo acessadas como público-alvo, então talvez a gente esteja nesse agente, né? Parece que até que eu estou falando como mais um proprietário de motel, né? Mas está sendo perdido um público-alvo que seria bom se essa mulher também tem a possibilidade de fazer um sexo casual e tem interesse e até vontade, por que ela não vai num motel fazer isso? Mas agora, mas é nisso que eu queria pegar, esse ponto, por que o motel ficou na memória de muitas mulheres como algo pejorativo? Primeiro ponto que eu penso, a publicidade sempre foi feita historicamente, me corrija se estiver enganado, para o homem levar a mulher, como se o homem fosse o cara da grana que bancaria, a mulher viria como se o homem decidiria, bancaria, né? Então não foi pensado uma lógica em que a mulher pode bancar e escolher dizer, não, hoje eu vou sair com um cara, seja solteiro ou não, ou a mulher que tem um amante, quer levar alguém para o motel justamente que vai precisar de um quarto mais isolado, né? Quase retomando aquele público anterior, que foi visto um motel pejorativamente com essa questão, mas é o lugar dos amantes, né? Como se casais não pudessem transar, ou os namoradinhos, ou iniciados no sexo e tal. Perfil da mulher. Então se inverteu essa lógica de valores, e a mulher começa a se empoderar para querer pagar a conta, então por que não essa mulher é acessada? Daí eu vou falar o que eu vejo em outdoor de propaganda de motel, muitas vezes, fico pensando, né? Cara, mas está sendo repetida uma lógica aí, né? Que não atinge muitas vezes essa mulher que tem dinheiro, porque ela gostaria de olhar e dizer, não, mas eu também gosto de motel e não tem nada de errado em eu ir lá com alguém que eu escolhi. Então a mulher escolhe aonde ela vai, com quem ela vai e quanto ela vai pagar. Então a mulher que tem dinheiro, que vai no motel de luxo, vai pagar uma suíte master lá, para se sentir poderosa até nesse sentido, né? É aquela lógica de que a mulher que dá na primeira vez agora não tem nada de vadia, vagabunda ou puta, na verdade ela tem prazer em fazer na primeira vez, isso é um público, mais um público-alvo, né? Agora, pensando então, se a mulher é um público-alvo, a propaganda que é feita, que eu olho assim, fico pensando, mas parece homem querendo vender carro para homem, né? Ou homem querendo vender carro para mulher com a propaganda do homem. Ou parece propaganda de puteiro. Muitas vezes também, dependendo como é feita a publicidade, parece que é tipo, vai lá no prostíbulo tal, lá vai ter sexo garantido. A mulher vai como se fosse parte do pacote desse produto, né? Eu acho que caiu o produto, a amante mulher, diminuiu, né? Então, isso que eu queria entender. A mulher ela tem mais opção hoje. Uma vez a opção dela era de repente ser amante, cara. Era algo bacana. Tem um cara que me banca, paga minhas contas e tá ótimo assim pra mim. Pelo menos naquele momento lá eu sou poderosa, tenho alguma coisa. E hoje não, hoje ela é toda assim, né? Ela tem o dinheiro dela, ela tem o poder dela. Vou falar de passado e depois de futuro. Se por um lado os jovens estão começando a vida sexual mais tarde e tal, inventaram Viagra, e aí? Não tinha que ter dado uma compensada no movimento, por exemplo? E os velhinhos que não estavam mais ficando com o pinto duro, agora estão tudo tarado. E esses caras têm que ir no motel, também estão transando em casa, na casa dos filhos. Dos netos.
Vocês veem esse público no motel? Sérgio, Edu? Sexagenários frequentam motéis aí com frequência? Cara, não, isso é um dado que Você não tem? Tem ou acesso? é muito tem bastante, né? não é significativo assim. A gente, diferente de São Paulo, no Sul não tem contato com o cliente, né? Lá vocês têm um contato visual. Mas, assim, pelo pouco que a gente vê, cara, eu acho que é um público forte. De que idade? De que idade? Ah, só sei. 50, 60 pra cima. A idade que precisa de viagem. Eu acho que tem um público grande. Ainda é quem detém, assim, ainda hoje é quem tem o capital, né? Para gastar mais, né? Então, Mas eu acho que o jovem ainda não está é esse tendo, público mas... que está, pelo menos para Tanta o grana. meu levantamento que eu faço, não é esse público que caiu drasticamente ou que vem caindo. Foi o jovem. É o jovem, cara. É o jovem que nem trabalha o nem sexta estuda? e sábado de noite, a balada, Não tão duro? o nem ali, nem trabalho nem Esse estudo. é muito dinheiro pra ele. Eu acho que esse realmente é o perfil, que é o perfil da pesquisa, né? Do final de semana, né? E que antigamente, nem tu falou, quando tinha 18, tava todo mundo louco pra ir no motel. Era a coisa que o cara mais queria, né? Tirar a carteira e Porra, primeiro motel, lugar, ir pra exatamente. festa, motel, festa e motel. Então a gente tá falando de uma geração de adolescentes aí. Os bichos são inúteis, né? Fica em casa, fazendo porra nenhuma, que não tem dinheiro, que não trabalha nem estuda, morando com os pais E se masturbando. e se masturbando na internet. É isso. Putanheiro e punheteiro é Tá. a nova geração. Já que vocês Talvez falaram. vamos ter que fazer alguma coisa pra isso. Vamos Umas lá, cabines, vamos sei lá, lá, vamos tentar menor. achar um negócio aqui. Aí, ó, já que vocês falaram nos punheteiros, tem um amigo que é bom nisso aí. Cara, se alguém aqui conhece o ator Terry Crews, negão, Hollywood, pá. Esse cara publicou um vídeo na internet assumindo o vício dele em pornografia e contando o quanto que a pornografia destruiu a vida dele. Conheci isso, eu vou pedir para colocar o link da matéria no motelcast.com.br para vocês darem uma olhada, mas é dentro do Papo de Homem, ali tem uma matéria bem completa falando sobre isso, o quanto que a pornografia destruiu a vida do cara. E nessa matéria fala sobre um estudo chamado Your Brain on Porn, que é o seu cérebro e a pornografia. É um cientista que fez uma palestra no TED sobre isso. Você tá ligado? Acho que eu conheço já esse cara também. Que ele fala dos efeitos inéditos que a pornografia, que é uma coisa super antiga, mas que a pornografia combinada com a internet banda larga e o celular, o efeito que a combinação disso está trazendo, está causando na vida dos jovens e na iniciação sexual aí. E aí, gozado que esse assunto tomou bastante proporção e até foi uma matéria bem grande na revista Veja no final do ano passado. E depois dessa matéria na revista Veja, um deputado federal chamado Marcelo Aguiar, que por acaso é da bancada evangélica, mas não tem nada a ver, ele entrou com um projeto de lei para proibir, para censurar a pornografia na internet no Brasil. Porque ele ficou impressionado com o depoimento de um adolescente que confessou ter se masturbado 14 vezes num dia. Né? A combinação disso aí, da pornografia com a internet banda larga, está criando uma disfunção nesses jovens chamada disfunção erétil induzida por pornografia, que na prática o cara se excita, tem ereções normalmente assistindo pornô, porém ele é incapaz de ter relações com uma pessoa de carne e osso. Me parece que isso é um enorme problema de saúde sexual que a gente tem aí pela frente, e isso está totalmente ligado com o futuro do nosso segmento, porque se a gente tiver pessoas que não têm qualidade de vida, qualidade sexual, não tem porquê, né? A gente perde a nossa função se as pessoas não precisam de um lugar para fazer sexo porque não estão fazendo. Se o sexo explícito está sendo ofertado na internet com tanta variedade, né, que a gente compara, se no passado era só a revista de banca, que era muito limitado, algumas imagens e tal, hoje tu assiste qualquer manifestação sexual na internet, você encontra lá, né, qualquer variação, as parafilias, lá, as patologias e comportamentos aí, o pessoal acha exótico e tal. Então, se um jovem começa muito cedo ali, uma criança, eu já acho um cúmulo, né, um pai e uma mãe permitir que um jovem tenha um computador antes da adolescência, ali, uma criança, com acesso ilimitado, né, que não tenha bloqueios nesse mecanismo para acessar qualquer coisa. Acho que em qualquer lugar um jovem consegue acessar qualquer coisa, né? Celular, a partir do momento que você bloqueia determinadas questões ali, ou limita um pouco esse acesso, você começa a reduzir essa questão de consequência, né?
Tipo, o cara acessa a pornografia o dia inteiro, se masturba o dia inteiro, mas que dia que esse rapaz tem na vida dele em que pode se dedicar a isso o dia inteiro, né? O que acontece nesse dia, né? Se avaliar e pensar, quais são o que está em volta desse rapaz, dessa criança ou adolescente, que família é essa, qual é o contexto, classe social, tudo isso tem que ser avaliado para pensar, isso é um fator predominante cultural que vai crescer ou é um sintomático ali local, pontual, porque ele pegou um caso só e quer generalizar, né? O que eu penso dessa análise até que eu acho que é muito rasa desse deputado ou desse político, né? É que ele já vai direto para um contexto que no passado gerou problemas, que era reprimir. E vamos reprimir isso aí, vamos bloquear a pornografia, porque bloquear isso aí e reprimir na sua totalidade ali é só gerar e despertar um novo desejo, que é tipo, não está na internet, mas eu vou achar em outro lugar. Esse estudo, cara, que é... tem um site dele que é yourbrainonporn.com. Está em inglês, mas acho que dá para traduzir. Ele tem um gráfico aqui que é interessante. E ele conta Cara, parece que assim... É um fato bem preocupante que, assim, que tem atingido, segundo o estudo do cara, milhares e milhares e milhares de jovens. Ele tentou, na hora de fazer o estudo dele, ele tentou ter um grupo de controle e um grupo para testar, né? Então, assim, ele queria um grupo de homens que nunca tinham consumido pornografia e um grupo que consumisse para comparar ao longo de um tempo a saúde sexual dos dois. Primeiro, cara, ele não achou um grupo que nunca tivesse consumido. Foi impossível. Aí ele achou lá um grupo em alguma comunidade e aí ele conseguiu fazer o estudo. E o estudo dele fala o seguinte, assim, mais ou menos é o efeito Coolidge, que dá para explicar contando uma piadinha que é bem fácil. O casal, o marido e a mulher, foram, depois de alguns anos casados e tal, deixaram as crianças na casa dos avós e foram passar um fim de semana no Hotel Fazenda, no chalezinho romântico e tal. E estavam lá, dormindo, o cara deu aquela meia foda à noite ali, mais ou menos e tal. E no dia seguinte foram lá conhecer, tinha as atividades no Hotel Fazenda, né? E aí foram conhecer lá, tirar o leite da vaca, ver os porquinhos e tal. Aí uma hora chegou lá, tava todo mundo olhando, um amontoado de gente observando lá, um touro muito forte e tal. Esse aqui é o nosso touro garanhão e tal, ele cruza com 9 vacas por dia, né, um negócio assim. Aí a mulher cutucou o homem e falou assim, tá vendo, 9 por dia. Aí o cara falou assim, trocando as vaquinhas até eu, né? Então a história é mais ou menos essa, assim, que o efeito da pornografia com a internet de banda larga, assim, o estudo mostrou que a tendência da libido do homem ao longo do tempo, quando ele tem uma fêmea só, de qualquer mamífero, quando ele tem uma fêmea só, a libido cai. Mas quando ele é exposto a uma nova fêmea, a libido aumenta. Isso na vida real não é toda hora que acontece, mas com a oferta ilimitada de pornografia que tem na internet, esse efeito acontece na cabeça do moleque e esse gráfico, essa libido aumenta toda hora que ele vê uma nova mulher e ele fica viciado naquilo e nunca vai sair daquilo. É isso que está preocupando. E já tem movimentos na internet, que é o movimento Reboot, de gente, comunidades enormes, de um ajudando o outro a parar de ver pornografia, como se fosse um negócio louco. Cara. Mas tu vê, isso é dado também dos Estados Unidos, né? Então eu pego esses dados, assim, eu não me preocupo hoje no Brasil com esses dados de lá. Mas eu olho e fico pensando, cara, isso é uma patologia mental que está sendo construída coletivamente, né? E essa é a preocupação. Precisa ser falado no coletivo, explicitado para pensar, tipo, no futuro, esses futuros clientes vão estar socando em casa e não querem mais saber de motel. Essa é a preocupação, cara. Então tá. Então... Aí tem diferença de região, né? Tem. Pega no Nordeste, mais litoral. Sim. É que nem o Marcos falou, o contato tá mais fácil, né? Tu enxerga a mulher mais fácil, de repente, na praia e tal, isso ajuda a gerar o sexo, né? A ter o interesse, né, por isso. O brasileiro valoriza o sexo, isso é um dado útil, tá? O brasileiro valoriza a prática sexual afetiva ali, de vínculo e tal. Então a nossa motivação para a internet, pornografia, ela vai se manifestar, vai crescer e tal. Mas a gente vai manter ainda a prática. Acho que os motéis daqui eles podem se adaptar para essa realidade. Pensar, bom, a gente vai continuar fazendo sexo. Você vai mudar o perfil de público que vai frequentar, por exemplo, o motel. As práticas que serão feitas no motel provavelmente vai modificar também. Não vai ser só aquela coisa tipo, o quarto é sofisticado e alta tecnologia, mas a pessoa usa a cama só e só faz o mais do mesmo, né? Então, o cara vai num motel para fazer o arroz com feijão, realmente dinheiro jogado fora, na minha opinião. Mas tem gente que tem tanta repressão que até isso já é o suficiente para se soltar, né? Se relaxar um pouco mais. Né?
Mas eu penso que sim, cara, o pessoal vai continuar transando. Aí eu acho que quanto mais oferta tiver de possibilidades para desreprimir a pessoa, talvez seja uma lógica para se aplicar na publicidade do motel. Pensar, olha, não vai aparecer no outdoor, venha desreprimir-se sexualmente, que a pessoa vai ficar pensando, o que é isso? Né? Mas é nesse sentido, né? Como é que eu posso vender essa ideia, tipo, olha, no motel tu se solta, libera os bichos. Eu acho que essa proporção, Marcos, tem a ver, pode ser relacionada entre países desenvolvidos, subdesenvolvidos, metrópoles e assim vai, metrópoles e tal, e classe econômica, tipo, os países do primeiro mundo, culturalmente, Europa, quem sabe, tal, são mais fechadas, com um clima de repente não tão tropical, e aí conforme vai indo para subdesenvolvidos e com um clima tropical e o sexo é mais... No Facebook existe uma fanpage chamada Conselheiro Sexual, em que mais de 5 mil pessoas que acessam, hoje tem um pouco mais de 7 mil lá, são pessoas que vivem na Angola, são pessoas que falam português, de Portugal, mas que se relacionam com a nossa ortografia e tal, e a maioria vive numa cidade chamada Luanda. E isso é muito interessante. Por que eles buscaram essa fanpage, né? É porque lá tem pouquíssima informação como nós temos aqui, o acesso é muito limitado. Eles nem acessam o Facebook do computador, eles me pedem para colocar notícias na íntegra no Facebook, porque eles não conseguem no link, então eles vão para um celular de baixa qualidade, o smartphone talvez não esteja no recurso, né, no bolso acessível deles, mas todos querem saber sobre sexo, e é um público muito jovem, isso que eu acho interessante, abaixo de 20 anos, querendo saber sobre tudo isso que a gente acha que já não é novidade aqui, para eles é top de linha, né? Falar para eles de orgasmo feminino, falar que a cultura aqui tem problema com o tamanho do pênis, lá para eles, não sei se por serem avantajados, não tem problema nenhum, não, o homem não está preocupado em ter o pau grande lá, é uma outra lógica, né? Então é pensar, porra, lá fora eles têm uma cultura diferenciada porque a classe social é mais baixa, não tem acesso à informação, tecnologia, o recurso ali é menos acessível também, então qualquer canal de comunicação que tiver para falar, principalmente se for para falar no sentido de esclarecer, né? Vamos educar esse pessoal, falar sobre as vantagens, né, da vida sexual e tal. Para nós o ideal é um país nem muito rico, nem muito pobre, de preferência quente, próximo da praia. Também esse é o lugar que mais vai converter. Isso é um dado também, vocês podem avaliar. Então, no litoral existe demanda maior, porque eu sei que tem muito motel indo para a praia. Tem muito motel no caminho. A gente tem balneário, a gente tem balneário, mas é bem sazonal, é época de temporada. Vai no inverno, tem que ser no Nordeste então. Manter o ano todo quente. Mas foca o turismo, né? Então fica refém a isso, né? Os meses, né, do ano. Se a economia não está boa, se os países em volta também estão em recessão, você também sente. Agora está uma baixa, ano passado pior ainda, dos argentinos, né? E querendo ou não, é um público que fomenta o verão do litoral catarinense. Então, não vieram esse ano? Menor peso, né? O ano verão de 2016, verão de 2017, muito menor do que os verões anteriores. Né? 3 a 4 anos atrás, digamos, vem reduzindo esse público. E o público que vem vindo é um público mais econômico. Entendi. Mais econômico. Eles estão presentes, você vê em grande quantidade ainda, mas assim, eles estão mais econômicos, estão gastando menos. É um público jovem, né? Jovem está... o público que veio para a Copa do Mundo, né? Que estava todo mundo esperando os hotéis lotarem, vai faltar quadro, os caras estão acalmados. Gente, assim, a preocupação é com o futuro. No presente a gente sabe que as pessoas estão indo e tal, assim, essa história que eu falei do vício da pornografia é uma história que preocupa bastante. Tem alguns outros dados aqui que preocupam, como que no Japão, não sei o que é Japão, mas tudo bem, cheio de japonês aqui também, 45% das mulheres entre 16 e 24 anos desprezam o contato sexual. Os herbívoros, entre aspas, trocam namoro por telefones, caminhadas, gibis e videogames. E apenas 45% das mulheres do Japão esperam ter contato sexual e 25% dos homens. Só 25% dos homens. Quê? 25% dos homens esperam ter contato sexual só? Na faixa de idade? Na faixa de 16 a 24. Nossa, no Reino Unido, aí depende, eu vou concordar. 40% dos homens trocam o sexo por uma boa noite de sono. Dependendo do sexo e da noite de sono, eu tô dentro. Mas tu vê, né? O sexo era para ser o relaxante para te dormir bem, né? As pessoas já estão pulando a coisa do sexo e não tá tão bom assim, vamos dormir. Mas essa é a questão do excesso de trabalho, do
Tem. Trabalhar muito, chegar cansado. Olha só, eu vou pegar esse dado do Japão ali, se me permitem, que eu acho que é muito importante ali, porque agora eu estou atendendo modalidade tecnológica, atendendo via Skype à distância, atendo gente do Japão, homens que solicitam atendimento para questões sexuais, né? O brasileiro está morando no Japão e está vivendo muitos anos, aí conheceu alguém lá, se casou e tal. A política deles, né? Eles não têm uma cultura sexual como a nossa, eles têm uma educação que é mais moderna, começa cedo, eles já são instruídos sobre sexo, reprodução e tal. Mas eles não trabalham muito a questão de fetiche e desejo, né? Então o tesão deles é uma outra coisa assim que não é como a nossa, assim, de caliente desde a adolescência e tal, né? E aí o que acontece? Os homens estão se reprimindo eles próprios, porque tem uma demanda cultural de atender o coisa do patriarca lá, e alcançar o objetivo, e tem uma tendência de suicídio muito alta, porque eles não alcançam os objetivos e se matam e tal. E o homem que tem o problema sexual no Japão, ele tem um problema que é de engravidar a sua esposa. Olha o problema psicológico afetando o orgânico, no caso, né? Que ele não consegue engravidar a esposa. E aí é o que o cara me explicou, né? No problema dele, diz que é a tendência geral lá do japonês, né? Ele se casa, tem a esposa, se apaixona e tal, e aí começa a fazer sexo e a mulher começa a cobrar dele um filho. Porque eles têm muito forte que eles querem ter a prole, querem ter continuidade ali. E aí o cara fica nervoso e tenso nessa obrigação de ter o filho. E o sexo se torna obrigado por exigência da mulher, da cultura japonesa. Perde a graça, né? Perde tesão, perde a graça e perde a potência. O cara brocha toda a vida, ejaculação precoce, e não consegue engravidar, o percentual de esperma diminui, tudo fator psicológico. Essa é a psicossomatização, é quando o emocional afeta o orgânico. E aí o cara desanda tudo ali, né? Mas pra tu ver que na cultura, como é forte essa coisa de mexer com o sexual, né? A cultura de um país meio reprimido e de... Pô, mas é cheio de motel lá, cara. Sim, não, é mais explícito até do que aqui. A cultura, entendeu? Deles lá, cara, de uma obrigação de precisar aumentar a população e deixá-la mais jovem. Não é um sexo tão recreativo como gostariam, né? É muito mais reprodutivo, né? Continuidade. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Que não... Uma informação que é lógica, né, e que, assim, eu penso isso sempre no sentido, assim, de dar um alento quando dá esses receios, assim, pô, como vai ser o futuro do ramo do motel, né? Mas a gente vê cada vez menos motéis progredindo no seguinte sentido, ampliando, construindo, atualizando, porque tá tudo caro. Tá tudo muito custoso. Se você coloca na ponta do papel, muitas vezes tu vai falar, não vale a pena, vou partir para outro negócio. Fazer um novo. Deixa sucatear e eu vou partir para outro ramo do negócio. Então, assim, a população aumenta exponencialmente. Os estabelecimentos que aí estão... Não vão aumentar tanto mais. Já vão, né, estão aí e não vão estar sofrendo com essa concorrência, vão ter uma demanda com a muito tendência maior. De diminuir o número de motéis, eu acho, porque é por causa da especulação imobiliária e tal, né? Então é um dado que... E outro dado que ele vai equilíbrio, né? Que não vale, né, o desespero também do ramo, é que o consumo geral, nos últimos, de 2014 a 2016, nos 3 anos, caiu 30 e poucos %. Mais de 30%, então... Por causa da crise. É crise, né, cara? Então, se o teu motel nos últimos 3 anos caiu 30%, o número de locações, tu tá dentro da estatística, da realidade. Depois vai aumentar também, como tudo vai aumentar. Se aumentar 30 nos próximos 5, 10 anos, provavelmente o teu negócio vai aumentar também. Mas eu tô bem tranquilo, porque o Marcos já assinou um papel aqui, garantindo que daqui a 30 anos as pessoas, os jovens, vão estar fazendo sexo de verdade. Não vai ser só essa história do virtual, apesar de que isso me preocupa bastante. Mas, eu queria falar uma coisa aqui. Assim, a gente se preocupa muito com o nosso segmento, com o motel, sempre relacionando que a gente, sempre falando que a gente tem que se preocupar com a melhora da hospitalidade, né? Do serviço, da hospedagem, da gastronomia, das instalações, da tecnologia, do atendimento e tal. Mas é um fato, assim, que eu acho que a gente pode concluir dessa conversa toda. A saúde, o bem-estar sexual das pessoas influi diretamente no nosso negócio. E isso é uma coisa que vai mudar ao longo dos anos. Pode mudar para melhor ou, como algumas coisas mostram aqui, podem mudar para pior. Eu tenho um amigo que é dono da Loja do Prazer, né? O Daniel, é o fundador da principal sex shop do Brasil, assim, na América Latina, é enorme. É o maior vendedor de piroca da América Latina. E outro dia eu estava almoçando com ele e ele falou, cara, eu descobri, ele frequenta muita feira na Europa, do mercado de sex shops e tal. Ele falou, eu descobri que o meu mercado não é sex shop, é SWB, Sexual Well-Being, bem-estar sexual.
Os produtos que ele vende, aquele monte de vibrador, de produtos eróticos, tem o objetivo de fazer com que as pessoas tenham uma vida sexual mais saudável e sejam mais felizes. E eu acho que a gente está totalmente ligado a essa questão e a gente nunca parou para pensar. A gente tem que ter estruturas para tornar o prazer sexual melhor dentro do nosso ambiente. Exatamente. Eu acho que, eu não sei o que fica aí para o pessoal pensar, mas acho que alguma coisa talvez a gente possa fazer nesse sentido e saber que isso vai influenciar os nossos negócios aí no futuro. Se o sexo ele é um bem em si mesmo ali, um bem-estar, uma saúde, então ele não é o fim, ele é o meio para se alcançar esse fim, né? Então como é que vai trabalhar a ideia de sexo na cabeça das pessoas para praticarem buscando a felicidade também, né? Eu vejo assim nessa lógica de que independente se a relação é conjugal, extraconjugal, se é namoro, se é casamento, se é amante, não importa, pensar a pessoa está bem consigo mesma no fator sexual, porque é o primeiro índice do seu termômetro de saúde, né? A Organização Mundial da Saúde aponta esses dados também, pensando que o sexo ele é um dos benefícios ali e um dos fatores para desencadear a felicidade, né? A pessoa que não tem sexo por não conseguir acessar ou por não ter desenvoltura, não ter coragem para assumir ali a sua vontade e tal, é uma pessoa que predisposta à depressão, né? Que é uma outra doença que vai aparecer muito forte aí nesse século também, né? Então pensar, o sexo ele já é um preventivo, né? Usar o sexo como prevenção de doenças e como promotor de saúde ali, porque justamente a gente vai construir uma lógica em torno disso, né? Uma educação sexual para bem-estar e felicidade, e não aquela lógica de putaria, todo mundo faz tudo o que quer e acha que tudo gera bem-estar. Não, pode gerar algum prazer de momento pontual, mas a consequência é igual a ideia do masturbador, né? O prazer é momentâneo, mas a consequência, várias vezes, e compulsoriamente, impulsivamente, gera um problema, gera um vício. Em resumo, acho que o motel ele é realmente o melhor lugar para esse bem-estar, assim, para o casal conseguir esse bem-estar sexual. Precisa, acho que, levar ao conhecimento de todo, do público, que o motel é esse lugar ideal. Assim. Sem preconceito. Sem preconceito. Para o futuro vai ser muito importante. Assim. O motel acho que está no caminho certo, sim. Como eu falei aqui, evoluiu muito nos últimos anos. Em vários âmbitos aí que até é necessário, como atendimento hoje, eu acho que os motéis estão muito melhores nisso, estrutura, gastronomia, e divulgar, fazer as pessoas enxergarem que é o lugar ideal para o bem-estar sexual das pessoas. Eu queria encerrar com uma reflexão sobre uma coisa que o Sérgio falou aqui que eu achei muito foda, assim. Eu acho ainda que existe um preconceito hoje com a palavra motel e que se a gente continuar trabalhando da mesma forma que a gente trabalha, vai estar daqui a 30 anos, a gente vai carregar e vai estar maior, assim. E alguém aí falou também, foi o Marcos, a maneira que a gente, com a qual a gente se comunica, como o motel se comunica. Hoje, o motel faz publicidade, se comunica, ele passa a mesma mensagem que ele passava há 25, 30 anos atrás, a mensagem de forma meio pejorativa, machista, e essa mensagem, e o receptor da mensagem mudou, não é? Quem tá com 18, 19, 20 anos não responde mais esse tipo de mensagem que é a mesma que a gente usava que os motéis usavam quando eu tinha 18 anos, né? Fica aí uma reflexão para a gente pensar aí. Beleza? Marcos, obrigado, foi muito legal você estar aqui. Quer deixar seus contatos? Se algum ouvinte aí tem algum problema? Sim, é mais fácil achar no Facebook, né? Marcos Psicólogo e o Conselheiro Sexual ali. Agora o canal da internet ali serve para tudo, né? Inclusive prestar serviços para essa questão de saúde pública também. E fico à disposição, gostei muito da conversa, achei que foi produtivo, até a primeira vez que eu bato papo com um monte de homem dentro de um motel. Então, a gente está tudo em cima da mesma cama. Mas foi show de bola, agradeço o convite. Legal. Sérgio, obrigado. Foi um prazer te conhecer pessoalmente, prazer ter você aqui. Quer fazer alguma consideração final? Fica à vontade. Agradecer o convite do Rodolfo, através do Luiz aí, poder estar participando também, contribuir um pouco, agregar muito mais. Acho que isso é muito positivo para todo o ramo, não só para o ramo hoteleiro, mas para a sociedade no modo geral, que puder escutar isso, né? A orientação sempre profissional é importante também, né? A opinião. Então, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Edu, foi bom para você? Foi bom, eu acho que a gente escolheu o assunto certo. Não, tá certo. Eu queria agradecer, Rodolfo, por ter aceitado essa ideia de fazer um motelcast aí sobre esse assunto, que é um assunto que
Eu acho que deve deixar muita gente sem dormir de noite, muito moteleiro preocupado. Eu acho que a gente conseguiu refletir bastante coisa. Tem muita coisa aqui para agora começar a pensar, ver o que a gente faz de certo e errado. Mas eu acho que surgiu muitas ideias boas e aproveitar tudo isso. Espero que o pessoal goste e tamo junto aí. Obrigado. Legal. E você, Betão? Beleza, queria agradecer aqui o Edu pelo convite aqui, muito bacana no Motel Suite. Mais uma vez agradecer o Marcos, o Sérgio pela presença, pela conversa, foi legal mesmo. E é isso. Bom, para finalizar, eu acho que a gente falou, não chegou a conclusão nenhuma, mas ficam aí as reflexões para a gente fazer. Agora dá licença que eu vou acessar aqui www.xvideos.com.br